Vou fazer a análise de um livro que eu achei bem interessante. Este livro ele chama Creative Selection, de Ken Kocienda. O autor do livro ele trabalhou na Apple durante bastante tempo e o livro ele fala especificamente sobre o processo criativo que acontece dentro da Apple. Então, para quem é Apple maníaco, para quem curte a Apple e quer entender histórias interessantes como a história de como surgiu o iPhone, infelizmente esse livro só existe em inglês, né? Não existe ainda a versão em português do livro. O autor, em alguns momentos, ele acaba falando, pelo menos na minha opinião, um pouco demais sobre um assunto específico. No caso, o autor ele trabalhou especificamente fazendo o teclado do iPhone, então uma parte considerável do livro ele fala sobre esse processo criativo, né, de criação do teclado do iPhone, né, mas o ponto principal do livro, né, para quem tiver interesse em ler, é entender, né, o processo criativo e não especificamente o que eles estavam criando em si. E é interessante porque nós, geralmente, né, seres humanos, nós gostamos de aprender por histórias. E através da história do processo criativo que o autor participou do iPhone, do iPad, principalmente dessa história que ele foca mais, que é a criação do teclado do iPhone, a gente consegue, né, entender, através de histórias, o processo criativo que acontece dentro da Apple, que ele denominou, né, batizou de Creative Selection. Né? Ele faz uma comparação com Darwin, com a seleção natural, e como na Apple essa seleção natural ela acontece com o processo criativo e com as ideias e com as inovações e com os produtos que a Apple cria. Então, eu recomendo este livro, né, principalmente para quem gosta de inovação, né, gosta de aprender um pouco mais a respeito do processo criativo, e um bônus, né, para quem é Apple maníaco, para quem gosta da Apple como eu, né, é um livro que traz curiosidades, detalhes do processo criativo do iPhone, do processo criativo do iPad. Né, então é um livro bem interessante, né, para quem é Apple maníaco e quer entender um pouco mais de inovação e como que eles trabalham dentro da Apple. Então, obrigado pessoal, e a gente se vê semana que vem em mais um vídeo para vocês.